Se você está pensando em investir em ações, pare agora. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender como escolher as melhores oportunidades para 2025. Oi, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Também não esquece de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai indicar para mais pessoas. O cenário do mercado de ações brasileiras agora em 2025 é de cautela e também de seletividade. A volatilidade da bolsa é alta devido aos juros que estão muito altos, o que exige atenção dos investidores. A gente sabe que a nossa taxa Selic está muito alta, a nossa inflação está muito alta e que isso é bom para a renda fixa, mas isso acaba atingindo diretamente a renda variável de forma negativa, visto que ela tende a cair, tende a ter um caimento aí por causa das taxas de juros. E então a gente tem que observar que, ao mesmo tempo que essas ações estão com um caimento muito grande por causa das taxas de juros, podem sim ser oportunidades de compra de uma forma mais barata, para que no futuro você tenha lucros maiores gastando menos. Algumas tendências que a gente tem agora para 2025 com relação ao mercado de ações são: primeiro, que a diversificação e a alocação elas sejam adequadas ao perfil de risco do investidor. Segundo ponto, as ações brasileiras elas podem estar atrativas, visto que elas estão mais baratas por causa das taxas de juros, como eu acabei de falar, mas só que a gente tem que prestar atenção também, porque nesse momento pode acontecer uma revisão e que aquele rendimento que você recebia daquela ação tenha uma revisão e você acabe ganhando menos com relação àquela ação, pelo menos agora, nesse momento, nesse ano 2025. O terceiro ponto é que o foco tem que ser naquelas empresas, naquelas ações daquelas empresas em que tenha um histórico comprovado. E o quarto ponto é que é importante você observar o Ibovespa, visto que ele serve como referência para o nosso mercado de ações aqui no Brasil. Outra coisa que nós temos também com relação ao mercado de ações, que tem um efeito muito grande sobre ele, é a macroeconomia. Lembrando que a macroeconomia é aquela economia que ultrapassa aquele setor. Por exemplo, se eu tenho uma ação do setor bancário, ele vai ser afetado pela macroeconomia, como, por exemplo, algo que acontece no setor agrícola pode interferir no setor bancário. Algo sanitário que acontece no Brasil ou no mundo pode atingir o setor bancário. Então, é uma macroeconomia, vai além daquele setor. Então, a macroeconomia, ela também atinge o mercado de ações, especificamente aquele setor que você está investindo. Então, é sempre importante você ficar observando como que está a economia de uma forma como um todo, não só naquele setor que você está investindo. Como, por exemplo, também a gente tem o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, que também tende a atingir o que acontece aqui no Brasil. É uma economia internacional, a macroeconomia é ainda maior, mas que ainda assim atinge aquele setor que você está investindo, principalmente se for um setor bancário, algo relacionado mais especificamente às finanças. Setores que tendem mais a crescer, independente mesmo com a taxa Selic alta, com inflação alta, é o setor de tecnologia, também o setor de saúde, o setor de finanças e também o setor de agricultura. São setores ali que nós temos uma tendência de crescimento, principalmente porque as pessoas elas tendem a comprar mais dessas ações, visto que elas podem estar mais baratas. Mesmo a gente sabendo que pode acontecer, como eu falei lá no começo, questões com menores lucros agora, a gente sabe que é uma coisa para o futuro, é um investimento para o futuro, visto que a renda variável ela é um investimento de longo prazo. Então você tende a comprar agora para ter lucro no futuro. Então esses 4 setores tendem a ter um crescimento na compra, nesses mercados, mesmo com as taxas de juros altas que nós temos agora em 2025 aqui no Brasil. E nós temos que ter alguns critérios para escolher as melhores ações para ter na carteira, porque não é só porque uma ação é boa, pode estar tendo muito lucro que eu vou colocar ali, porque eu tenho que observar vários fatores, meus objetivos, meu tipo de investidor, minha tolerância ao risco. Então tudo isso tem que ser observado quando você vai investir. E o primeiro ponto que nós temos que observar são os critérios fundamentais. O primeiro critério é que você precisa avaliar os fundamentos da empresa, como, por exemplo, a receita e o lucro. Estão consistentes? O que está entrando? Você tem uma certa consistência? O que está saindo? Tem uma certa consistência? O que está entrando não é muito menor do que está saindo? Então, tudo isso tem que observar antes de investir naquela ação daquela empresa. Outra coisa é a dívida, tem que estar controlada. Como já até falei em alguns vídeos anteriores meus, muito dificilmente você vai encontrar uma empresa onde ela não tem dívidas, mas o que não pode é que essa dívida seja maior do que aquilo que está entrando.
aí sim é um problema. Mas dívida é algo que é natural de qualquer pessoa, qualquer empresa ter, até o ponto de ela estar controlada, não ter aquilo como um monstro na vida daquela empresa, no caso. Então você tem que observar isso também. Outra coisa que você tem que observar é uma vantagem competitiva, ou seja, a tecnologia própria, como é que é a liderança dessa empresa, como é que essa empresa ela se propõe ali no mercado, como é que o mercado vê aquela empresa, como é que ele vê aquela ação. Então isso também tem que ser observado antes de investir naquela ação. Outro ponto é a análise setorial que você precisa fazer, né? Você analisou esses pontos que são mais ali internos, agora você tem que observar um pouco mais o setor. Continuação do Banco do Brasil. Você vai observar primeiro o que está ali dentro, né? Receita, lucro, dívida. Depois você vai observar o setor. O setor o quê? O setor bancário, né? O setor de finanças, que é onde ele está inserido. Isso também é importante de ser observado. É importante você fazer análise técnica. Por exemplo, você observar o PVP, o PL, tudo isso, o preço da ação, tudo isso é importante de observar. E também como é que é o sentimento do mercado com relação àquela empresa. O mercado respeita, vê como positivo aquela empresa, porque não é só por ser do setor bancário que ela é boa, não é só porque é do setor de energia que ela é boa. Tem que observar tudo isso, como é que está os índices fundamentalistas, como é que está a análise técnica dessa empresa, lucro, receita, dívida, tudo isso tem que ser observado. E outra coisa, evite erros comuns. Seguir dicas quentes. Alguém chega com uma super novidade, do nada que você vai ganhar muito dinheiro com a ação, você vai lá e segue. Não, não é assim. Você tem que estudar, você tem que parar, ter cautela. Não existe como você ganhar no mercado de ações dinheiro da noite para o dia. A gente sabe que o mercado de ações, da renda variável, é um investimento para longo prazo. Então tem que parar com isso de querer ganhar dinheiro fácil e rápido. Então você tem que chegar com dica muito quente, dica que você vai ganhar dinheiro muito rápido com a ação. Corre dessas pessoas, corre dessas dicas quentes, porque elas não vão te ajudar. Elas vão fazer você perder dinheiro. Porque se for algo honesto, dificilmente você vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Outra coisa, você acaba ignorando a diversificação. Às vezes você quer investir só naquela ação, só naquele setor. E aí, se acontecer alguma coisa naquela empresa, se acontecer alguma coisa naquele setor, você vai acabar perdendo dinheiro. Então não pode, você tem que investir de vários setores, né? Aí eu sempre falo que tem a média de 4 investimentos na sua carteira por tipo, né, de ação ou fundo imobiliário, é muito bom. Então você escolhe ali 2 setores, 2 ações de cada setor, sabe? Então vai diversificando além do tipo de ação, né, também os setores dessas ações. É muito importante. A diversificação é o ponto crucial para ter sucesso nos investimentos como um todo. E no mercado de ações não é diferente. Agora a gente vai vir aqui na AUVP Analítica, e aí eu vou fazer uma simulação com uma ação de banco, que é a ITUB4, e vou fazer uma com o setor de seguros, que é a BB Seguridade. Então vamos lá, começando primeiro com a ITUB4. Se eu investir ela por um ano, um aporte de inicial de R$1.000, aporte mensal de R$100, eu quero reinvestir os dividendos, simular. Nós vamos ter aí uma perda, né? A gente percebe que a gente vai ter uma perda de menos 3,75%, porque eu vou aportar R$2.200 e vou receber no final só R$2.117. Nós temos uma perda de rentabilidade de R$82,59, mas nós vamos ter ganho com dividendos de R$101,52. Também temos dados com relação à rentabilidade média mensal. Vamos ter comprado 69 unidades. Vamos ter aí um balanço de final de caixa, o valor também temos com relação ao dividendo de caixa. Mas a gente sabe que o investimento de renda variável, ele é para longo prazo. E como a gente tende a sempre querer pensar na aposentadoria, que é a média de 30 anos ali, eu vou colocar, então, 30 anos agora para a gente ver se isso aqui vai mudar ou se eu vou continuar perdendo dinheiro. Vamos lá. Aí a gente já percebe que aqui eu tenho um ganho de mais de 500%, né? Porque eu vou investir apenas R$29.000 e vou ganhar mais de R$200.000. Aí a gente percebe que também é o valor que eu vou ter de rentabilidade. Aí eu tenho aqui os ganhos com dividendos, tenho aqui a rentabilidade média, as unidades compradas, que são mais de 6.000 unidades que eu vou ter comprado. O balanço final de caixa, que está 1,06, e com relação também ao dividendo em caixa, que seria R$0. Agora a gente vai observar isso aqui com relação o BB Seguridade, né? Como é que vai ser? Fazendo aqui a simulação com um ano, a gente percebe que já é diferente e que a gente está ganhando, né? Não ganha muita coisa, mas a gente está ganhando aí
cerca de R$200, porque eu vou aportar R$2.200 e eu vou ter um ganho aí de R$2.463, né? Então a rentabilidade que eu vou ter aí de R$200, o ganho também, eu tenho dados aqui também com relação ao ganho de dividendos, a rentabilidade média, eu consegui comprar 68 unidades, né, cotas, lá era 69, então eu consigo comprar lá um a mais, mesmo assim eu tô perdendo dinheiro. Vamos ver agora se eu fizesse em 30 anos, se eu vou continuar ganhando mais ou se isso vai me prejudicar, vou ganhar menos, como é que vai ser? Vamos lá ver. Vamos simular investimento. A gente já percebe aqui que o nosso ganho é de 125%, né? Lá era 500%, né, em 30 anos. Então a gente percebe que o ganho em um ano, se você estiver pensando em investir nessas duas ações para um ano, a BSE3 ela sai na frente. Agora, se você está pensando em investir para longo prazo, aí para 30 anos, né, que é para aposentadoria ou algo muito grande que você queira fazer na vida, você vai ganhar mais se investir na ITB4, né? Então fica a seu critério, porque você está procurando, porque ninguém pode dizer que é certo ou errado, mais tempo ou menos tempo, no final, porque quem decide é você que está investindo. Então a gente tem dados aqui também com relação ao total no final, aportado, a rentabilidade, também o ganho que eu vou ter com dividendos, tem tudo aqui, a rentabilidade média mensal, quantas unidades eu até consigo comprar. Eu consigo comprar em 30 anos, com o mesmo valor, mais de 6.000 cotas. Eu só consigo comprar 941 cotas. Então, essa diferença também faz total diferença no final dos rendimentos. E o balanço final de caixa, também tem esses dados aqui, que fica ali mais ou menos a mesma coisa. E com dividendos em caixa, que também é R$0. Então, no vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido como você vai escolher as ações para ter na sua carteira. Aproveita, minha gente, pelo amor de Deus, que é agora a hora de comprar essas ações. Então no vídeo de hoje era isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Fica com Deus. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder meu vídeo. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!